Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar mais um ASMR orando com você. É muito estranho falar sem ser sussurrando. E eu sei que muita gente estranha também, mas eu gosto de fazer alguns com voz suave, porque eu sei que tem gente que adora voz suave. Então, por mais que é muito fácil pra mim falar sussurrando, eu adoro gravar uma voz suave também. No vídeo de hoje a gente vai ter uma reflexão, uma leitura, umas 2 leituras. Eu espero que vocês gostem. A reflexão primeiro vem quando eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse que às vezes tem dificuldade de ler a Bíblia ou de ouvir algumas pregações, até algumas leituras, porque muitas vezes a gente sabe que a Bíblia, por mais maravilhosa que ela ainda foi escrita por seres humanos e ela ainda foi um telefone sem fio. E em algumas passagens a gente pode sentir uma certa manipulação, se é que vocês me entendem. Eu acho que muitas vezes, quando ela foi escrita, ela teve algumas intenções de fazer as pessoas acharem que o dinheiro não era para ficar com elas, que talvez teriam que dar uma boa parte para a igreja e que elas deveriam temer a Deus. O temer, eu acho que é um problema grande de tradução, porque eu acho que temer a Deus muitas vezes, inclusive nessa Bíblia que eu leio, o temer sempre ele vem com um asterisco do lado, para você entender que não é a melhor tradução. É igual, existe uma frase que fala sobre entregar a sua fé, que a gente tem que entregar a nossa vida a Deus. Mas no verbo, na palavra original, ele não é bem entregar, ele é tipo arremessar, ou seja, você arremessa a sua vida a Deus, sem ficar esperando, tipo, não deu certo, eu pego de volta. É arremessar, entregar cegamente. Eu acho que o temer é algo assim, porque eu quero que vocês me entendam que não é que eu acho que a Bíblia está errada, jamais. Eu acho que às vezes a gente interpreta de maneira não tão certa assim. Eu acho que a gente pode muito bem ajudar a nossa igreja, mas a gente deve prosperar na nossa vida também. E ter dinheiro, sucesso e prosperidade não é ruim. E inclusive ele pode ser usado para ajudar outras pessoas também. Pode e deve. Assim como Deus é um Pai bondoso e misericordioso. Ele não quer que a gente tenha medo dele. É mais uma amizade, um relacionamento familiar. Ele é nosso Pai. E a gente pode ir até Ele nos momentos difíceis e deve ir nos momentos bons. Não ter medo, nem de julgamento, e nem buscar sofrimento, porque Ele só quer o nosso bem. E
quando eu falo de bondade de Deus, de como Ele é um Pai bondoso e misericordioso, eu não consigo pensar em outra passagem que não seja o Salmo 34, que é a bondade de Deus. Eu já li ele pra vocês aqui uma vez, mas eu vou ler só o comecinho de novo. Eu darei graças a Deus o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. O temem aqui tá com um asterisco. Eu acho que é daqueles que o servem, talvez. Daqueles que o amam. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Procure descobrir por você mesmo. Cada um tem o seu pequeno milagre, sua vitória. Você não precisa saber da bondade de Deus pelos outros. Você pode sentir ela no teu coração. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam. Eu acho que o temam podia ser o amem. Pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Justamente, duas com asterisco. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Não entendi 100% esse pedaço. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam a Deus, o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. E hoje, o Pão Diário tinha uma passagem bem legal também. Ele falava dos pensamentos de alegria. Numa coletânea de entrevistas de Bill Safiro na revista Life, as pessoas falam de um único item de grande importância, do qual nunca se separariam. Isso me fez refletir sobre as posses que mais significam para mim e me trazem alegria. Um é uma simples receita escrita à mão por minha mãe há 40 anos. Outra é uma xícara de chá da minha avó.
Outros podem valorizar memórias preciosas, elogios encorajadores, sorrisos de netos ou uma percepção especial da Bíblia. Às vezes guardamos em nossos corações coisas que nos trazem grande infelicidade, ansiedade, oculta, mas facilmente recuperada, raiva, abaixo da superfície, mas pronta para atacar, ressentimento, corroendo silenciosamente o íntimo dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo abordou uma maneira mais positiva de pensar na carta da igreja aos Filipos. Acho que é isso. Ele os encorajou, Filipos, é isso? Ele os encorajou a sempre se alegrarem, serem gentis e levarem tudo a Deus em oração. As palavras edificantes de Paulo sobre o que pensar nos ajudam a ver que é possível afastar os pensamentos obscuros e permitir que a paz de Deus guarde o nosso coração e mente em Jesus. Quando os pensamentos que ocupam a nossa mente são verdadeiros, nobres, corretos, puros, amáveis, admiráveis e louváveis, mantemos a paz de Deus em nosso coração. Isso é pra gente aprender a quando tiver um pensamento não tão legal, quando a gente ouvir uma história não tão legal, que a gente não sabe se é verdade, ou sabe que a pessoa ficaria desconfortável se isso fosse contado, que a gente não faça, que a gente não espalhe fofoca nem mentira, e que sempre que vem um pensamento ruim, que a gente só tire ele dali, ignore. Imagina que ele é um balão que você solta e ele vai embora. A gente não precisa ter medo deles surgirem, mas a gente não deve alimentar. A gente deve alimentar os bons. Pensar demais nunca resolveu. A gente tem que ir devagarinho aprendendo a diminuir os pensamentos em excesso e a filtrar os pensamentos que a gente tem e alimentar o bom, sempre bom. Depois dessa reflexão, eu só posso cantar a bondade de Deus pra gente terminar a nossa oração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Por todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. A gente se vê no próximo. Um super beijo. Até mais.